Tesouros divinos em vasos de barro. Mensagem de John Wesley. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4:7. Primeiro, por quanto tempo o homem foi um mero enigma a si mesmo? Por quantas eras os mais sábios dos homens foram extremamente incapazes de revelarem os mistérios, de reconciliarem as estranhas inconsistências neles, a espantosa mistura do bem e mal, de grandeza e pequeneza, de nobreza e baixeza. Quanto mais profundamente eles consideraram estas coisas, mais elas ficaram emaranhadas. Quanto mais dores eles tiveram, com o objetivo de aclarar o assunto, mais eles foram confundidos em vão com conjecturas duvidosas. Segundo, mas o que toda a sabedoria do homem foi incapaz de fazer foi feito no seu devido tempo pela sabedoria de Deus. Quando agradou a Deus dar um relato da origem das coisas e do homem em particular, toda a escuridão desapareceu e a luz clara brilhou. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, e foi feito. À imagem de Deus o homem foi feito. Por isso, nós fomos habilitados a dar um relato claro e satisfatório da grandeza, excelência e dignidade do homem. Mas o homem, estando em honra, não continuou nela e rebelou-se contra a soberania do Senhor. Por meio disto, ele perdeu totalmente não apenas o favor, mas igualmente a imagem de Deus. E em Adão todos morreram. Porque caído, Adão originou o filho de sua própria semelhança. E desde então, somos ensinados a dar um relato claro e inteligível da pequenez e vileza do homem. Ele mergulhou abaixo até mesmo das bestas que perecem. A natureza humana agora não é apenas sensual, mas diabólica. Existe em cada homem nascido no mundo o que não existe em alguma parte da criação bruta, nenhuma besta que tenha caído tão baixo, uma mente carnal que é inimiga direta contra Deus. Considerando, portanto, essas coisas, em um só ponto de vista, a criação e a queda do homem, todas as inconsistências de sua natureza são facilmente e totalmente entendidos. A grandeza e pequeneza, a dignidade e vileza, a felicidade e miséria de seu estado presente não serão mais um mistério, mas consequências claras de seu estado original e sua rebelião contra Deus. Esta é a chave que abre todo o mistério, que remove toda dificuldade, mostrando como Deus fez o homem no princípio e o que o homem fez dele mesmo. É verdade que ele pode recuperar uma medida da imagem de Deus por meio da qual ele foi criado, mas ainda assim, o que quer que nós recuperemos, nós teremos este tesouro em vasos de barro. Com o objetivo de termos uma clara concepção disto, nós podemos inquirir, em primeiro lugar, qual é o tesouro que agora temos. Em segundo lugar, considerarmos como nós temos este tesouro em vasos de barro. Em primeiro lugar, vamos inquirir: qual é este tesouro que os crentes cristãos têm? Eu digo os crentes porque é destes que o apóstolo diretamente está aqui falando. Parte disto eles têm em comum com outros homens no que resta da imagem de Deus. Será que nós podemos incluir aqui um princípio imaterial, uma natureza espiritual dotada de entendimento e afeições e um grau de liberdade, de automovimento, sim, e poder autônomo? Do contrário, seríamos meras máquinas, mercadorias e pedras. Será que podemos incluir tudo que vulgarmente é chamado de consciência natural, implicando algum discernimento da diferença entre moral boa e má, com o beneplácito de uma e a desaprovação da outra através de um controlador interior desculpando ou acusando? Certamente, se isto é natural ou acrescido, pela graça de Deus é encontrado, pelo menos em algum grau pequeno, em todos os filhos do homem. Alguma coisa disto é encontrada em todo o coração humano, um parecer concernente a bem e mal, não apenas em todos os cristãos, mas em todos os maometanos, todos os pagãos, sim, e nos mais vis dos selvagens. Será que nós podemos acreditar que todos os cristãos, embora nominalmente tais, têm algumas vezes, pelo menos, algum desejo de agradar a Deus,
assim como alguma luz concernente ao que realmente agrada a ele e algumas convicções quando eles estão conscientes de tê-lo desagradado. Tais tesouros todos os filhos dos homens têm, mais ou menos, mesmo quando eles ainda não conhecem a Deus. Mas não são destes dos quais o apóstolo está aqui falando, nem este é o tesouro, objeto de seu discurso. As pessoas concernentes às quais ele está aqui falando são aquelas que são nascidas de Deus, aquelas que, sendo justificadas pela fé, têm agora redenção no sangue de Jesus, até mesmo o perdão dos pecados, aquelas que desfrutam daquela paz de Deus que ultrapassa todo entendimento, cujas almas magnificam o Senhor e se regozijam nele com alegria inexprimível, e que sentem o amor de Deus espalhado por todos os seus corações através do Espírito Santo que foi dado a eles. Este, então, é o tesouro que eles têm recebido, a fé da intervenção de Deus, a paz que os coloca acima do medo da morte e os capacita em todas as coisas a estarem satisfeitos, uma esperança completa da imortalidade por meio da qual eles já testaram dos poderes do mundo a vir, o amor de Deus espalhado em seus corações com o amor a todo filho do homem e uma renovação na imagem total de Deus em toda a retidão e santidade verdadeira. Este é propriamente e diretamente o tesouro concernente a que o apóstolo está aqui falando. Mas isto, inestimável como ele é, nós temos guardado em vasos de barro. A palavra é espantosamente apropriada, denotando tanto a fragilidade dos vasos quanto a insignificância do material de que eles são feitos. Ela diretamente significa o que denominamos produtos de cerâmica, porcelana chinesa e assim por diante. Quão fracas, quão facilmente são quebradas em pedaços. Exatamente assim é o caso com os cristãos santos. Nós temos o tesouro divino em corpos terrenos, mortais e corruptíveis. Tu és pó, disse o justo juiz, às suas criaturas rebeladas. Até então incorruptíveis e imortais, e ao pó retornarás. Quão elegantemente, mas com que mistura de luz e trevas, o poeta pagão toca sobre essa mudança. Depois do homem ter furtado o fogo etéreo dos céus, que símbolo do conhecimento proibido, aquele exército desconhecido de destruição, febres, doenças, dores de toda espécie, fixou seu acampamento junto à terra, o que até então eles nem poderiam ter entrado, mais do que poderiam ter ascendido aos céus, e tudo visou introduzir e pavimentar o caminho para o último inimigo, a morte. Desde o momento em que aquela sentença terrível foi pronunciada, o corpo recebeu a sentença da morte em si mesmo, senão do exato momento em que nossos primeiros antepassados completaram sua rebelião comendo do fruto proibido. Nós podemos provavelmente conjecturar que havia alguma qualidade naturalmente nisto e que lançou as sementes da morte no corpo humano até então incorruptível e imortal. Seja como for, o certo é que desde este tempo o corpo corruptível pressionou a alma para baixo. E não é de se admirar, vendo que a alma, durante sua união vital com o corpo, não pode manifestar alguma das suas operações, qualquer outra, do que em união com o corpo, com seus órgãos corpóreos. Mas todos estes estão mais aviltados e depravados, através da queda do homem, do que podemos possivelmente conceber. E o cérebro, do qual a alma mais diretamente depende, não menos do que o restante do corpo. Consequentemente, se estes instrumentos, por meio dos quais a alma opera, estão desordenados, a própria alma deve ficar oculta em suas operações. Mesmo um músico, sempre tão habilidoso, irá compor uma música pobre se seus instrumentos estiverem fora do tom. De um cérebro desgovernado, tal como é mais ou menos aquele de todo filho do homem, necessariamente surgirá compreensões confusas, mostrando a si mesmas em milhares de instâncias. Julgamento falso, o resultado natural delas, e inferências errôneas. E destas, inumeráveis equívocos se seguirão, a despeito de toda a precaução que possamos ter. Mais erros no julgamento irão frequentemente dar oportunidade a erros na prática.
Eles irão naturalmente fazer com que nosso falar seja errado em algumas instâncias e o agir esteja errado em outras. Mais ainda, eles podem não apenas gerar palavras ou ações erradas, mas temperamentos errados também. Se eu julgar que um homem é melhor do que ele realmente é, em consequência, eu realmente o amarei mais do que ele merece. Se eu julgo que um outro seja pior do que ele realmente é, eu devo, em consequência, amá-lo menos do que ele merece. Agora, ambos são temperamentos errôneos. Ainda assim, possivelmente, pode não estar em meu poder evitar tanto um quanto o outro. Tais são as inevitáveis consequências de ter esses tesouros em vasos de barro. Não apenas a morte e suas precursoras, doença, fraqueza e dor e milhares de enfermidades, mas igualmente erro em milhares de formas irão sempre estar prontos a nos atacar. Tal é a condição atual da humanidade. Tal é o estado do mais sábio dos homens. Senhor, o que é o homem para que tu estejas atento a ele, ou o filho do homem para que tu tenhas consideração a ele? Alguma coisa desta grande verdade, a de que o corpo corruptível pressiona a alma para baixo, é fortemente expressada nestas linhas célebres do poeta antigo. Falando da alma dos homens, ele diz: estas sementes do fogo celestial, com força inata, elevar-se-ão à sua fonte. Não fossem seus membros terrenos obstruírem seu vôo e reprimirem seu planar sobre os prados de luz. Mas supondo que agradou ao todo sábio Criador, por causa dos pecados do homem, permitir que suas almas em geral sejam afligidas desta maneira miserável através de seu corpo corruptível, por que ele permite que o excelente tesouro que ele confiou aos seus filhos ainda esteja habitando nestes pobres vasos de barro? Esta pergunta não iria naturalmente ocorrer em alguma mente refletora? Talvez pudesse, e por conseguinte, o apóstolo imediatamente nos supre com uma resposta completa. Deus tem feito isto para que a excelência do poder possa ser de Deus e não nosso, para que fique indiscutivelmente claro a quem este poder excelente pertence, para que nenhuma carne tenha glória aos seus olhos, mas para que todo aquele que receba este tesouro possa continuamente clamar: não junto a nós, mas junto a ti, ó Senhor, seja o louvor por teu nome e pela tua verdade. Indubitavelmente, este foi o principal desígnio de Deus neste plano maravilhoso: humilhar o homem e tornar e mantê-lo pequeno, pobre, comum e vil aos seus próprios olhos. E o que quer que soframos por meio disto, nós seremos bem repagos se este for um meio de esconder o orgulho do homem, rebaixando-nos ao pó mesmo então, quando corremos o risco de nos vangloriarmos através dos dons excelentes de Deus. Mais ainda, se nós sofrermos por meio disto por causa da habitação torpe do espírito imortal, se por outro lado a dor, doença e numerosas outras aflições além, para as quais não deveríamos estar sujeitos, nos assaltam de todos os lados e por fim nos arrastam ao pó da morte, nós somos perdedores por meio disto? Perdedores? Não. Em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores através dele que nos amou. Venham então doença, fraqueza, dores, aflições na linguagem dos homens. Nós não devemos ser os beneficiários eternos através delas, beneficiários para sempre, sempre, vendo que essas aflições leves, que são apenas por um momento, forjam em nós o peso da glória muito mais excelente e eterna. E nós não fomos efetivamente ensinados, através da consciência de nossa atual fraqueza, onde nossas forças repousam? Quão alto ela proclama: confie no Senhor Jeová, porque nele está a força eterna. Confie nele, que sofreu milhares de vezes mais do que você alguma vez pôde sofrer. Ele não tem todo o poder no céu e na terra? Então, embora tenhamos os tesouros divinos em uma vil casa de argila, ainda assim ele deverá poupá-la ao extremo e mantê-la para aquele dia. Amém.